Oi, gente, amigos, amigas, elucidações para todos nós. Hoje nós vamos até a cidade de Bebedouro, estado de São Paulo. Quem vai trazer um tema muito importante para todos nós é o amigo Paulo Eduardo Sampaio. Ele que frequenta o Centro Espírita Allan Kardec na cidade de Bebedouro. Ele é um dos membros lá da Casa Espírita Allan Kardec. E o tema, para a gente trabalhar, o tema que ele vai estar trabalhando hoje é Bem-aventurados os aflitos. Querido e companheiro amigo Paulo Eduardo Sampaio, é um prazer enorme receber você na cidade de Uberlândia e para toda a região e para o mundo, né? Seja bem-vindo, meu amigo. Olá, Mauro, muito obrigado. Eu agradeço muito o convite. Muita paz a todos, uma alegria estar aqui com vocês. Então, amigos, esse tema, Bem-aventurados os aflitos, eu busquei principalmente para pensarmos em torno do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem esse título, o capítulo. E Kardec trata nesse capítulo sobre a questão da dor, que a todos nós interessa. Todos nós, de alguma forma, enfrentamos alguma vicissitude, alguma dor, algum sofrimento. Então, algumas questões como por que sofremos, por que uns sofrem mais do que outros, são questões que neste capítulo, Allan Kardec, junto dos espíritos superiores, nos apresentarão orientações muito sábias, muito coerentes. Então, Kardec inicia o capítulo apresentando dois tópicos muito importantes que ele intitula Causas atuais das aflições e causas anteriores das aflições. No primeiro tópico, causas atuais, Kardec vai nos dizer que a maioria das nossas aflições decorre de problemas da atual existência, porque nós espíritas que acreditamos em reencarnação, nós muitas vezes somos tentados a pensar que a maioria dos nossos problemas provém de existências passadas, das reencarnações passadas. E o codificador diz que a maioria está na existência atual. Então isso é importante para nós analisarmos a nossa vida, como a gente tem vivido, quais escolhas temos feito, como a gente lida com as questões difíceis da vida, nossos sentimentos como estão, porque se nós agimos de forma, vamos dizer assim, distanciada daquilo que a lei divina propõe para nós sofremos, nós adoecemos. Então Kardec explica que, por exemplo, quantas vezes a gente adoece por causa de excessos que nós cometemos. Então, excessos de todos os sentidos, excessos alimentares, excessos de bebida, cigarro, viciações. Depois de um tempo, o corpo acaba adoecendo. E isso não é uma questão de passado, não é um karma, como muitos dizem, não é uma expiação. Isso, na verdade, é uma expiação, mas da existência atual e não do passado. Então, assim, Kardec explica também que nossos sentimentos, muitas vezes em desequilíbrio, uma mágoa, por exemplo, que a gente acalenta no coração por muito tempo, ela vai, em determinado momento, a transformar-se em doença do corpo. Então, quando surge a doença, muitas pessoas reclamam, por que comigo? Eu não merecia isso. E não percebe que a doença somente surgiu por causa de um certo desregramento, de atitudes infelizes, de sentimentos em desequilíbrio. E não só isso, Kardec também comenta sobre pais infelizes com seus filhos que não correspondem às suas expectativas, filhos rebeldes, filhos irresponsáveis. E aí ele lembra, será que você fez a tarefa que lhe competia lá na primeira infância, ofereceu a educação adequada para essa criança? Porque depois sofre as consequências. Nós sabemos, infelizmente, quantos pais que terceirizam a educação dos filhos, negligenciam essa missão tão importante. E aí, quando os filhos crescem e não correspondem às expectativas, reclamar de quem? Se foi culpa deles mesmos,
de não terem ofertado uma boa educação. E assim Kardec vai listando outras questões que nos afligem, né? E que decorrem de nossas atitudes infelizes, más escolhas. Só que nesse ponto, amigos, nessas questões das causas atuais, muitas das vezes, nós podemos modificá-las, né? Se nós percebemos, reconhecemos que estamos errando em determinadas questões, para algumas delas, ainda há tempo, né, de modificar a conduta, modificar a nossa forma de agir e de reagir, para que a gente evite de continuar sofrendo. Agora, se por um lado nós vemos as explicações, as causas para nossas aflições, por outro lado, muitas vezes, nós nos deparamos com questões na vida que nós julgamos injustas. Quantas vezes nós percebemos famílias, pessoas boas, pessoas fraternas, responsáveis, amigas, né, que de repente sofrem um grande problema na sua vida, como por exemplo a perda de um filho, um acidente grave, uma doença que surge. Então veja, aí muita gente diz, por que com essa pessoa? Por que com essa família que é tão boa, que não merecia isso? Se não for a reencarnação, como que nós entenderemos isso? Então Kardec deixa muito claro que, para aquelas situações que a explicação não é perceptível, a causa não está aqui na atual existência, é lógico que ela estará em existências passadas, porque Deus é justo e não permitiria um sofrimento desnecessário. Por que aquela pessoa sofreria se não merecesse isso? Então, meus amigos, a pessoa boa de hoje, que aparentemente não merecia isso, com certeza tem questões lá do passado, de outras reencarnações, que agiu mal, que desencadeou esse problema, ou algumas vezes essa própria pessoa, esse espírito que está agora encarnado, pediu certas provas difíceis, e nós sabemos que há também provas escolhidas, que não necessariamente são expiações. Então, sempre há uma explicação, né, justa para isso, e isso Kardec deixa muito claro a partir da questão 258 de O Livro dos Espíritos, quando ele trata da escolha das provas, né? Dizendo que nós, antes da encarnação, escolhemos o gênero de provas, a família, né, os relacionamentos, até questão financeira, com mais recursos ou com menos, questões também ligadas ao corpo, mais saudável ou de repente com alguma limitação. Tudo isso faz parte de um planejamento reencarnatório. Não que vá acontecer exatamente como foi planejado, mas são diretrizes ali, são escolhas que o espírito faz, ou expiações que ele concorda em enfrentá-las, né? Então, quando aqui está, muitas das questões que sofre são essas decorrentes, né, desse planejamento de reencarnações passadas. Ok, Mauro? Muito bem, meu amigo Paulo Eduardo Sampaio, cidade de Bebedouro. Paulo falando para nós, trazendo orientações para nós, conhecimentos sobre bem-aventurados os aflitos. Paulo, baseado no princípio que esse planeta nosso é um planeta de prova, de expiação, realmente reencarnar aqui, a probabilidade de ter sofrimento, de aflição é muito grande, né, Paulo? Com certeza né? Porque o mundo, nós estaremos num contexto, envolvidos, né? Nesse contexto de um planeta de expiações e provas, nós sabemos que enfrentaremos situações difíceis. O próprio Cristo disse, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, nós sabemos que é um desafio encarnar num planeta desse, mas nós sabemos também que estamos no planeta adequado para as nossas necessidades, de acordo com aquilo que nós fizemos por merecer, de acordo com a nossa evolução espiritual, né? Agora, tem um detalhe, Mauro, importante, porque existe uma diferença, né? Tem uma frase que diz assim: a dor é inevitável,
mas o sofrimento é opcional. Quer dizer, a gente lida com situações adversas, a dor bate à nossa porta muitas vezes, mas a questão de potencializar o sofrimento depende de nós, depende de como eu lido, né, com a situação adversa. Se eu consigo lidar com a situação difícil, resignado, com fé em Deus, né, confiante, aquilo que é um problema não toma proporções maiores, né? Não preciso sofrer além daquilo, né, que faz parte da questão que bateu à minha porta. Muito bem, eu quero agora fazer um convite a todas as pessoas que nos acompanham. Nós temos a entidade que trabalha com pessoas portadoras de transtornos mentais e pessoas da terceira idade. Você é o nosso convidado para ser um voluntário. Você pode fazer suas doações, levar pessoalmente no Núcleo Social Jesus de Nazaré, Clínica Jesus de Nazaré. É muito importante suas doações. Marquem uma visita pelo telefone 3235-8010, 3235-3129. Se você também quiser trazer as doações para a Rua Benjamin Constante 722, nós aguardamos a sua colaboração. Entrevistando e falando com o nosso companheiro amigo espírita Paulo Eduardo Sampaio, cidade de Bebedouro. Tema: bem-aventurado os aflitos. É muita aflição. Paulo, ninguém sofre inocentemente. O sofrimento, nem você falou, pode ser das causas que nós realizamos, da movimentação, daquilo que nós fizemos em outras vidas, e aquela que nós buscamos agora na própria reencarnação, essa dificuldade para todos nós. Muita bebida, muito cigarro, muita farra, muita coisa fora do contexto, né? E é isso que causa em nós essas aflições. As aflições não é um castigo, né, Paulo? Não é um castigo de Deus, é isso? Não é, né? Deus ama, Deus é tudo, Deus é amor. Essas aflições é para a gente melhorar, Paulo, é para a gente burilar o sentimento, é isso mesmo? Com certeza, né? Deus é Pai amoroso, como disse o Cristo, né? Jesus fez questão de chamá-lo de Pai, porque a visão de Deus que nós, humanidade, tínhamos, né, a épocas recuadas, lá na época de Moisés, era de um Deus vingativo, né, daquele Senhor dos Exércitos. Então nós imaginávamos que Deus punia, que Deus mandava destruir nações, mas com Jesus, né, Jesus vem numa época que nós, humanidade, já tínhamos avançado um pouco, né, no entendimento, moralmente, e já estávamos prontos para um novo avanço. Então Jesus vem trazer a lei de amor, falando que Deus é Pai, Deus é infinitamente amoroso, né, misericordioso. Então Deus não quer a dor. Isso que é muito importante para a gente entender. Deus não quer que a gente sofra desnecessariamente. Acontece que nós, pela nossa rebeldia, porque Deus criou de uma forma que, muito pensando em nós, a hora que Ele concede-nos livre-arbítrio, Deus criou da forma mais difícil, porque Ele poderia ter nos criado todos anjos, todos puros já, seria muito mais fácil, né? Mas Deus criou de uma forma difícil para que nós possamos valorizar nossas conquistas. Então nós temos livre-arbítrio, nós escolhemos. Então muitas vezes nós escolhemos mal. E Deus vai tentando de todas as formas nos reconduzir ao caminho melhor. Isso é mais ou menos o que trata a parábola do filho pródigo. Aquele filho pediu a parte da herança, deixou a casa do pai, levou o seu dinheiro, gastou tudo, né, dissolutamente. Mas diz a parábola, ele começa a passar fome e pensa: eu vou voltar na casa de meu pai, tem alimento, eu tenho onde morar. Então assim, Deus permite que a gente faça más escolhas, mas nós teremos que arcar com as consequências. E Deus vai cuidar de nós com todo carinho, com todo amor, para que a gente sofra o mínimo possível. E eu até me lembro, Mauro, uma fala do Cristo nesse sentido muito importante. Ele disse assim: o amor cobre uma multidão de pecados. Ou seja, se nós aprendemos a agir melhor, agir com amor, a mudar nossa vida, menos necessidade da dor. A gente só sofre mesmo porque somos ainda muito rebeldes, né? E não encontramos
o melhor caminho de acordo com as leis de Deus, né? Muito bem, eu quero mandar um recado agora para papai e mamãe. Você que é papai, você que é mamãe, procure uma casa espírita mais próxima do seu bairro, leve seus filhos, suas crianças, seus adolescentes para as aulas de evangelização. A evangelização é a vacina contra o mal. Quem ama educa, quem ama evangeliza. É melhor você levar seu filho hoje numa religião do que você ter que buscar amanhã na prisão. Olha, evangelização é de suma importância para o progresso da nossa vida, a evolução espiritual nossa. Criança evangelizada será homem de bem amanhã. Lembra desse recado? Olha, vale a pena você fazer o investimento no seu filho, levando eles para as aulas de evangelização. O Centro Espírita não cobra nada, é de graça. As reuniões sempre aos domingos, vale a pena você sair de casa e levá-los para as aulas de evangelização. Preste bastante atenção nesse recado, hein? Estamos falando com Paulo Eduardo Sampaio, cidade de Bebedouro, temas bem-aventurados os aflitos. Mas é muita aflição, né, Paulo? Porque é o seguinte, a rebeldia nossa é muito grande. Nós estamos aí no século XXI, ainda assistindo o indivíduo jogar bomba no outro país, né? Assistindo matar a criança que está lá, vem a bomba pelo céu e cai em cima deles. Eles não... Gente, e essas criaturas estão causando isso aí, terá grandes problemas no futuro, né? Eles terão que pagar, reparar tudo isso aí, e a consciência é um troço esquisito, que a consciência vai cobrar deles no futuro. O homem continua muito endurecido. Isso no século XXI, indivíduo criando estratégia para bombardear o outro. Paulo, até quando isso até quando essa situação vai continuar existindo e quando que ela pode parar de existir? Até nós evoluir, toda a humanidade evoluir? Como é que é isso, Paulo? Esse ponto é bastante importante para nós pensarmos, porque nós precisamos entender algo importante que a doutrina nos ensina, que na Terra hoje, a humanidade não é constituída de apenas um nível evolutivo. Nós estamos aqui em condições evolutivas diferentes entre nós, mesmo que no mesmo planeta. Porque aqui na Terra, nós temos pessoas que já se comportam como seres regenerados. Pessoas fraternas, pessoas amigas, pessoas tolerantes, pessoas que não agridem, não fazem mal. Tem muitos, né? Mas, por outro lado, nós temos ainda espíritos muito primários de evolução, espíritos ainda cruéis, voltados ao mal, que fazem essas guerras, essas situações tão lamentáveis, né, que nós vemos diariamente. Então, nós estamos mesclados aqui na Terra, né? Tem espíritos que nós sabemos que estão tendo últimas oportunidades reencarnatórias antes da grande separação. Porque a doutrina nos fala que nós estamos vivendo aquele final dos tempos que disse Jesus, né? Nós estamos vivendo uma época em que vai haver uma grande separação na humanidade. Aquela parábola que Jesus contou do joio e do trigo, ele diz que deixasse o joio crescer junto do trigo, não arrancasse antes da hora, mas que no momento certo o joio seria recolhido e lançado para queimar, e o trigo seria recolhido aos celeiros. Ou seja, ali Jesus falava sobre, assim como outras parábolas, falava sobre essa grande separação que vai haver na humanidade. Nós sabemos que aproximamos-nos da época da regeneração da Terra. Não sabemos em quanto tempo acontecerá, mas já estamos nesse processo de transição planetária. Então, alguns espíritos que já não têm mais condições de permanecer na Terra, porque estão, vamos dizer assim, atravancando o progresso daqueles que querem avançar, esses espíritos já estão sendo impedidos de reencarnar na Terra e serão realocados para outros planetas mais adequados com a sua condição moral. Então isso é o chamado exílio, né? Assim como houve, tem um livro, Os Exilados da Capela, né? Que vieram para a Terra. Agora, na Terra, a mesma situação. O mundo precisa avançar. Muitas pessoas já querem seguir para uma condição melhor.
E aqueles que estão aí atravancando o progresso, né, que estão atrapalhando para que aqueles outros progridam, serão então exilados, né, para outros orbes, e é dessa forma que lentamente vai acontecendo a melhoria, né, da condição da vida na Terra. Ao mesmo tempo que alguns deixam a Terra para outros orbes inferiores, muitos espíritos nascem na Terra em condição melhor evolutiva. As crianças que estão chegando, muitas delas são espíritos em melhores condições morais, que vêm somar para junto de nós mudar muitas situações da Terra. Atuarão, né, em várias frentes, como política, educação, religião, estarão em todos os meios nos ajudando a encontrar melhores condições de vida, para que a gente aprenda a conviver como irmãos. Muito bem, gente. Olha, continuando o convite aqui para você ser um voluntário da Clínica Jesus de Nazaré, Núcleo Social Jesus de Nazaré, entidade que atende pessoas da terceira idade e pessoas com transtornos mentais. Sua ajuda é importantíssima para a gente continuar esse trabalho. E lembrando também o papai e mamãe, olha só, como acabar com a droga? Não existe mágica, papai e mamãe. Existe orientação de pai e mãe. Criança evangelizada, criança orientada, não usa droga. Então é o seguinte, o melhor meio de acabar com a droga é orientando as nossas crianças, é evangelizando as crianças, porque ela não vai buscar a droga e ninguém vai estar passando droga para eles, que eles tenham consciência e orientação para não aceitar. Então, ela vai ficar parada, estacionada na prateleira e ninguém vai querer. É só evangelizar as crianças, é só orientar as crianças. A mágica é essa, o ensino é esse. Criança evangelizada, criança bem orientada, não faz uso de droga. Isso é muito importante. Não tem outra coisa. Se você não fizer um trabalho com as crianças, com os adolescentes, nós teremos muita dificuldade no futuro. Falando aqui com Paulo Eduardo Sampaio, o tema Bem-aventurado os aflitos. E olha que tem muita aflição. É gente procurando o psiquiatra, é gente procurando mágica para sair das aflições, é gente fazendo várias outras coisas aí para sair dessa aflição. E a única maneira de sair da aflição é mudando de atitude, né, meu amigo? A mudança de atitude também melhora muitas aflições, né, companheiro? Com toda certeza, né? O que nós mais precisamos é a tal da reforma íntima que tanto a doutrina nos fala. Nós precisamos primeiro nos conhecermos, né? Percebermos onde temos as nossas dificuldades, os nossos pontos fracos, para que a gente possa melhorar, né? Então, é um processo de cada um de nós, de reconhecermos nossos problemas e trabalharmos por melhorá-los. Mas eu lembraria também, Mauro, algo importante, tem uma mensagem do Emmanuel, eu não vou me recordar o nome, mas que ele diz mais ou menos assim, que Jesus, quando disse, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, Emmanuel diz mais ou menos que Jesus faz um convite para que nós o procuremos, para que a gente encontre alívio para as nossas dores. Mas ele diz, mas a gente percebe na Terra tantos aflitos, tantos desesperados. Aí a gente conclui que é sinal que muitos de nós não ainda aceitamos o convite do Cristo. Aí o Emmanuel diz, é que Jesus espera que nós o procuremos, né? Mas ele diz, só que muitos de nós não queremos deixar velhos hábitos, velhas condutas, não queremos transformar sentimentos. Então vejam, nós temos um convite do Cristo para encontrar alívio para as nossas dores. Se nós nos esforçássemos por trazer o Evangelho do Cristo para a nossa vida, procurarmos nos esforçar para viver de acordo com Jesus nos ensinou, por certo, nossas dores diminuiriam. A gente deixaria de encontrar tantas vicissitudes, como disse Kardec, porque tudo é consequência, né, dos nossos desatinos, dos nossos desregramentos. Então, amigos, eu creio que trazer o Evangelho como roteiro de vida é a grande solução para nós.
E cabe a cada um de nós essa questão dessa decisão, do esforço que cada um emprega por adotar essa conduta. E quanto mais a gente realiza esse processo de renovação, né, de mudanças, eliminando um pouquinho do homem velho para que possa surgir o homem novo, seguindo de acordo com essas lições de luz que Jesus deixou, assim a gente caminhará para uma condição melhor. Então é preciso esforço, é preciso renunciar aos velhos hábitos, né? É preciso boa vontade, dedicação para que a gente consiga encontrar um caminho melhor aí para cada um de nós. Paulo, nós agradecemos a sua participação, foi muito importante. É a primeira vez que você vem trazendo um tema para nós. Em outros momentos a gente irá te ligar, a gente irá marcar outras orientações suas, outras palavras tão importantes para o nosso progresso espiritual. Que Jesus te ilumine você e toda a sua família e fique com Deus. Tá bom? Assim seja. Muito obrigado. Muita paz a todos. Gente, semana que vem tem mais. Um forte abraço e até a próxima semana, se Deus quiser e Ele quer. Um abraço a todos.